Graça e paz, 21º dia. Deuteronômio 1. São estas as palavras que Moisés falou a todo Israel, a leste do Jordão, no deserto, na Arabá, diante de Sufi, entre Parã, Tofel, Labã, Azerote e de Zaabe. É uma jornada de 11 dias, desde Horebe até Cades Barneia, pelo caminho dos montes de Seir. Aconteceu que no 40º ano, no 1º dia do 11º mês, Moisés falou aos filhos de Israel, segundo tudo o que o Senhor lhe havia ordenado a respeito deles. Depois que derrotou Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, e Og, rei de Bazã, que habitava em Astarote, em Edrei, a leste do Jordão, na terra de Moabe, Moisés encarregou-se de explicar esta lei, dizendo: O Senhor nosso Deus nos falou em Horebe, dizendo: Vocês já ficaram bastante tempo neste monte. Voltem e sigam viagem. Vão à região montanhosa dos amorreus, a todos os seus vizinhos, na Arabá, a região montanhosa, a Cefelá, ao Neguebe, a costa marítima, terra dos cananeus, e ao Líbano, até o grande rio Eufrates. Eis aqui a terra que eu pus diante de vocês. Entrem e tomem posse da terra que o Senhor com juramento deu a seus pais, a Abraão, a Isaque e Jacó, a eles e a sua descendência depois deles. Nesse mesmo tempo, eu disse a vocês, sozinho não poderei levá-los. O Senhor, o Deus de vocês, fez com que vocês se multiplicassem, e eis que hoje vocês são uma multidão como as estrelas do céu. O Senhor Deus dos pais de vocês faça com que vocês sejam 1000 vezes mais numerosos do que são agora, e os abençoe como prometeu. Mas como poderia eu sozinho suportar o peso e a carga de vocês? E como poderia eu resolver sozinho todas as questões que surgem no meio de vocês? Escolham homens sábios, inteligentes e experimentados, segundo as suas tribos, para que eu os ponha por chefes de vocês. Então vocês me responderam que era bom fazer o que eu tinha falado. Assim peguei os chefes de suas tribos, homens sábios e experimentados, e os fiz chefes sobre vocês. Chefes de milhares, chefes de 100, chefes de 50, chefes de 10 e oficiais, segundo as suas tribos. Nesse mesmo tempo, ordenei aos juízes, dizendo: deem atenção às questões que surgem entre os seus irmãos e julguem com justiça entre um homem e seu irmão, ou estrangeiro que está com ele, ou o estrangeiro que está com ele. Não sejam parciais no julgamento, ouçam tanto o pequeno como o grande. Não tenham medo de ninguém, porque o julgamento é de Deus. Porém, se a questão for demasiadamente difícil para vocês, tragam a mim e eu a ouvirei. Assim, naquele tempo, eu lhes ordenei todas as coisas que vocês deveriam fazer. Então partimos de Horebe e caminhamos por todo aquele grande e terrível deserto que vocês viram, pelo caminho da região montanhosa dos amorreus, como o Senhor nosso Deus nos havia ordenado. E chegamos a Cades Barneia. Então eu lhes disse: vocês chegaram à região montanhosa dos amorreus, que o Senhor nosso Deus nos dá. Eis que o Senhor seu Deus colocou esta terra diante de vocês. Vão e tomem posse dessa terra, como o Senhor, o Deus de seus pais, falou. Não tenham medo e não se assustem. Então todos vocês se aproximaram de mim e disseram: vamos mandar alguns homens adiante de nós, para que espiem a terra e nos digam por que caminho devemos seguir e a que cidades devemos ir. Isto me pareceu uma boa ideia, de maneira que escolhi do meio de vocês 12 homens, um de cada tribo. Eles saíram e foram à região montanhosa e, espiando a terra, foram até o vale de Escol. Tomaram do fruto da terra das mãos e o trouxeram até nós, e nos informaram, dizendo: é boa esta terra que o Senhor nosso Deus nos dá. Porém vocês não quiseram ir, mas foram rebeldes à ordem do Senhor, seu Deus. Ficaram murmurando em suas tendas e disseram: o Senhor está com ódio de nós, e por isso nos tirou da terra do Egito, para nos entregar nas mãos dos amorreus e nos destruir.
Para onde iremos? Nossos irmãos nos deixaram com medo, dizendo: aquele povo é maior e mais alto do que nós. As cidades são grandes e fortificadas até o céu. Também vimos ali os filhos dos Anaquins. Então eu lhes disse: não fiquem apavorados, nem tenham medo deles. O Senhor, o seu Deus, que vai adiante de vocês, ele lutará por vocês, segundo tudo o que viram. E ele fez, segundo tudo que viram que ele fez conosco no Egito. E também no deserto, onde vocês viram que o Senhor, seu Deus, os levou, como um homem leva o seu filho por todo o caminho pelo qual vocês andaram até chegar a este lugar. Mas nem assim vocês creram no Senhor, seu Deus, que foi adiante de vocês por todo o caminho, para procurar o lugar onde deveriam acampar de noite. Estava no fogo para mostrar o caminho por onde vocês deviam andar, e de dia estava na nuvem. O Senhor ouviu o que vocês disseram, ficou irado e jurou, dizendo: Nenhum dos homens dessa geração perversa verá a boa terra que jurei dar aos pais de vocês, com exceção de Caleb, filho de Jefoné. Ele verá essa terra, e darei a ele e aos filhos dele a terra em que ele pisou, porque perseverou em seguir o Senhor. Também contra mim se indignou o Senhor por causa de vocês, dizendo: também você não entrará nessa terra. Josué, filho de Nun, que está diante de você, ele é quem vai entrar. Anime-o, porque ele fará com que Israel a receba por herança. E as crianças de vocês, de quem vocês disseram que seriam presas do inimigo, sim, os filhos de vocês, que hoje nem sabem distinguir entre o bem e o mal, esses ali entrarão. E a eles darei a terra, aí eles a possuirão. Mas vocês voltem e sigam para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Então vocês responderam: pecamos contra o Senhor. Nós iremos e lutaremos segundo tudo que o Senhor, nosso Deus, nos ordenou. Vocês se armaram, cada um com o seu instrumento de guerra, e pensaram que seria fácil entrar na região montanhosa. Mas o Senhor mandou que eu dissesse a vocês: não vão, nem comecem a lutar, pois não estou no meio de vocês, e vocês serão derrotados pelos seus inimigos. E isso eu lhes falei, mas vocês não quiseram escutar. Pelo contrário, foram rebeldes às ordens do Senhor, e presunçosos foram na direção das montanhas. Os amorreus que habitavam naquela região montanhosa saíram contra vocês e os perseguiram, como fazem as abelhas, e os derrotaram desde Seir até Horma. Vocês voltaram e foram se queixar diante do Senhor, porém o Senhor não lhes deu atenção e não inclinou os ouvidos a vocês. Assim vocês permaneceram muitos dias em Cádiz. Deuteronômio 2. Depois voltamos e seguimos para o deserto na direção do Mar Vermelho, como o Senhor me havia ordenado. E por muitos dias rodeamos os montes de Seir. Vocês já rodearam bastante estes montes. Agora sigam para o norte. Ordene ao povo, dizendo: vocês passarão pelo território de seus irmãos, os filhos de Esaú, que habitam em Seir. Eles terão medo de vocês, portanto, tenham muito cuidado. Não entrem em conflito com eles, porque da terra deles não darei a vocês nem mesmo a pisada da planta de um pé. Pois a Esaú dei por herança os montes de Seir. Comprarão deles, por dinheiro, comida, para que possam comer, e também água para que possam beber. Pois o Senhor, seu Deus, os abençoou em tudo o que vocês fizeram. Ele sabe que vocês estão andando por este grande deserto. Durante estes 40 anos, o Senhor, seu Deus, esteve com vocês. Coisa nenhuma lhes faltou. Assim, passamos ao lado do território de nossos irmãos, os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, bem como do caminho da Arabá, de Elate e de Ezion-Geber. Voltamos e seguimos o caminho do deserto de Moabe. Então o Senhor me disse: não provoque Moabe, e não entre em conflito com eles, porque não darei a você herança da terra deles, porque dei Ar em herança aos filhos de Ló. Antigamente os Emins habitavam nela, povo grande, numeroso e alto como os Anaquins. Também eles foram considerados refaíns como os Anaquins, e os moabitas os chamavam de Emins. Antigamente também os Oreus habitavam em Seir. Porém os filhos de Esaú os expulsaram dali, os destruíram de diante de si e habitaram no lugar deles. Assim como Israel fez a terra da sua herança, que o Senhor lhes tinha dado.
Agora levantem-se e passem o ribeiro de Zered. Assim passamos o ribeiro de Zered. O tempo que caminhamos desde Cade Barneia até passarmos o ribeiro de Zered foram 38 anos, até que toda aquela geração dos homens de guerra desapareceu do meio do arraial, como o Senhor lhes havia jurado. A mão do Senhor estava contra eles para os destruir do meio do arraial, até que todos desaparecessem. Quando todos os homens de guerra já haviam desaparecido do meio do povo, consumidos pela morte, o Senhor me falou, dizendo: Hoje você passará por Ar, na fronteira de Moabe, e chegará até diante dos filhos de Amon. Não os provoque e não entre em conflito com eles, porque da terra dos filhos de Amon não lhes darei herança, porque tenho dado por herança aos filhos de Ló. Também esta é considerada a terra dos Refaíns. Antigamente habitavam nela Refaíns. E os amonitas os chamavam de Zanzumins, povo grande, numeroso e alto como os anaquins. O Senhor os destruiu diante dos amonitas. Estes os expulsaram dali e habitaram no lugar deles. O Senhor fez com que eles, assim como fez com os filhos de Esaú, que habitavam em Seir, de diante dos quais destruiu os Oreus. Os filhos de Esaú os expulsaram e habitaram no lugar deles até hoje. Também os Caftorins, que saíram de Caftor, destruíram os Aveus, que habitavam em aldeias até Gaza, e habitaram no lugar deles. Levantem-se, sigam adiante e passem o ribeiro de Arnon. Eis que entrego nas mãos de vocês Seom, Amorreu, rei de Hesbom, bem como a terra dele, comecem a ocupação e entrem em guerra com eles. Hoje começarei a incutir o terror e o medo de vocês aos povos que estão debaixo do céu. Os que ouvirem a sua fama tremerão diante de vocês e ficarão angustiados. Então, desde o deserto de Quedemote, mandei mensageiros a Seom, rei de Hesbom, com palavras de paz, dizendo: Deixe-nos passar pela sua terra, iremos somente pela estrada. Não nos desviaremos para a direita e nem para a esquerda. Você nos venderá o alimento que comermos e também a água que bebermos. Então somente deixe-nos passar a pé, como fizeram os filhos de Esaú, que habitam em Seir, e os moabitas que habitam em Ar, até que passemos o Jordão e entremos na terra que o Senhor nosso Deus nos está dando. Mas Seom, rei de Hesbom, não nos quis deixar passar pela terra dele, porque o Senhor, o Deus de vocês, havia endurecido o espírito dele e tornado inflexível o seu coração, para entregá-lo nas mãos de vocês, como hoje se vê. O Senhor me disse: Eis que já comecei a dar a você Seom e a terra dele. Comece agora a tomar posse do país dele. Então Seom saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Jaza. E o Senhor nosso Deus o entregou em nossas mãos, e nós o derrotamos, a ele, aos filhos dele e a todo o seu povo. Naquele tempo, tomamos todas as suas cidades, e a cada uma destruímos com os seus homens, mulheres e crianças. Não deixamos nenhuma sobrevivente, nenhum sobrevivente. Somente tomamos por presa o gado e o despojo das cidades conquistadas. Desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, e a cidade que nele está, até Gileade, não houve nenhuma cidade que fosse alta demais para nós. Tudo isso o Senhor nosso Deus nos entregou. Vocês apenas não se aproximaram da terra dos filhos de Amon, nem de toda a região que fica às margens do ribeiro de Jaboque, nem das cidades da região montanhosa, nem de qualquer outro lugar que o Senhor nosso Deus nos havia proibido de atacar. Deuteronômio 3. Depois voltamos e fomos na direção de Bazã. E Og, rei de Bazã, saiu ao nosso encontro, ele e todo o seu povo, para lutar contra nós em Edrei. Então o Senhor me disse: Não tenha medo, porque eu o entreguei nas suas mãos, ele, todo o seu povo e a terra dele. Você fará com ele como fez com Seom, rei dos amorreus, que habita em Hesbom. E o Senhor nosso Deus entregou em nossas mãos também Og, rei de Bazã, e todo o seu povo, lutamos contra ele até que não sobrasse ninguém. Nesse tempo tomamos todas as suas cidades, não houve nenhuma cidade que não lhe tomássemos. 60 cidades, toda a região de Argob, o reino de Og em Bazã.
Todas essas cidades eram fortificadas com altas muralhas, portões e ferrolhos. Tomamos também muitas outras cidades que não tinham muralhas. Nós a destruímos totalmente, como fizemos com Seom, rei de Hesbom, destruindo por completo cada uma das cidades com os seus homens, as suas mulheres e crianças. Porém, todo o gado e o despojo das cidades tomamos para nós por presa. Assim, nesse tempo, tomamos a terra das mãos daqueles 2 reis dos amorreus, que estavam além do Jordão, desde o ribeiro de Arnon até o monte Hermon. Os sidônios chamam o Hermon de Sirion, porém os amorreus o chamam de Senir. Tomamos todas as cidades do Planalto, todo o Gileade e todo o Bazã, até Salca e Edrei, cidades do reino de Og em Bazã. Og, rei de Bazã, era o último sobrevivente dos Refaíns. A cama dele era feita de ferro e ainda se encontra em Rabá, dos filhos de Amon. Tinha 4 metros de comprimento e 1,80 metro de largura, pela medida comum. Tomamos posse desta terra nesse tempo. A região que vai de Aroer, que está junto ao vale de Arnon, e a metade da região montanhosa de Gileade, como com as suas cidades, dei aos Rubenitas e Gaditas. O resto de Gileade e toda a terra de Bazã, reino de Og, dei a meia tribo de Manassés. Toda aquela região de Argob, todo o Bazã, se chamava a terra dos Refaíns. Jair, filho de Manassés, tomou toda a região de Argob até a fronteira dos Jesuritas e Maacatitas, isto é, Bazã, e as aldeias chamou pelo seu nome, Avote e Jair, até o dia de hoje, e a Maquir de Gileade. Aos Rubenitas e Gaditas dei desde Gileade até o vale de Arnon, cujo meio serve de fronteira, e até o ribeiro de Jaboque, na fronteira dos filhos de Amon, bem como a Arabá e o Jordão por fronteira, desde Quinerete até o mar de Arabá, o mar salgado pelas encostas do monte Pisga, para o leste. Nesse mesmo tempo, eu lhes ordenei, dizendo: O Senhor, o Deus de vocês, lhes deu esta terra, para que vocês tomem posse dela. Todos os homens valentes, armados, devem passar adiante de seus irmãos, os filhos de Israel. Então somente as mulheres, as crianças e o gado de vocês, porque sei que vocês têm muito gado, ficarão nas cidades que já lhes dei. Vocês deverão lutar até que o Senhor lhe dê descanso a seus irmãos, como deu a vocês, para que eles também ocupem a terra que o Senhor, o Deus de vocês, está dando a eles, do outro lado do Jordão. Depois vocês poderão voltar, cada um à propriedade que lhe dê. Também nesse tempo dei ordem a Josué, dizendo: Você viu tudo que o Senhor, o Deus de vocês, tem feito com esses 2 reis. Assim o Senhor fará com todos os reinos em que você entrar. Não tenham medo deles, porque o Senhor, o Deus de vocês, é o que luta por vocês. Também eu, neste tempo, implorei ao Senhor, dizendo: Ó Senhor Deus, já começaste a mostrar ao teu povo, ao teu servo, a tua grandeza e a tua mão poderosa. Pois que Deus há nos céus ou na terra que possa fazer as obras e os feitos poderosos que tu realizas? Peço-te que me deixes passar, para que eu veja esta boa terra que está do outro lado do Jordão, esta boa região montanhosa e o Líbano. Porém, o Senhor estava indignado contra mim por causa de vocês e não me ouviu. Pelo contrário, ele me disse: Basta, não me fale mais nisso. Suba ao alto do monte Pisga e levante os olhos para o oeste, para o norte, para o sul e para o leste, e contemple com seus próprios olhos, porque você não passará deste Jordão. Dê ordens a Josué, anime-o e fortaleça-o, porque ele irá à frente deste povo e fará possuir a terra que você apenas verá. Assim ficamos no vale diante de Bet-peor. Deuteronômio 4. Agora, pois, ó Israel, ouça os estatutos e os juízos que eu lhes ensino, para que vocês o cumpram, para que entrem e tomem posse da terra que o Senhor, o seu Deus, o Senhor, o Deus de seus pais, está dando a vocês. Não acrescentem nada à palavra que eu lhes ordeno, nem diminuam nada dela,
para que vocês guardem os mandamentos do Senhor, o Deus de vocês, que eu lhes ordeno. Com os seus próprios olhos vocês viram o que o Senhor fez por causa de Baal-Peor, pois o Senhor, seu Deus, eliminou do meio de vocês todos os que seguiram Baal-Peor. Porém, vocês que permaneceram fiéis ao Senhor, o seu Deus, todos hoje estão vivos. Eis que eu lhes tenho ensinado estatutos e juízos como o Senhor, meu Deus, me ordenou, para que vocês os cumpram na terra que passarão a possuir. Portanto, guardem e cumpram essas leis, porque isto será a sabedoria e o entendimento de vocês aos olhos dos povos, que, ouvindo todos esses estatutos, dirão, de fato, este grande povo é gente sábia e inteligente. Pois que grande nação há que tenha deuses tão chegados a si como o Senhor nosso Deus, todas as vezes que o invocamos? E que grande nação há que tenha estatutos e juízos tão justos como toda esta lei que hoje eu lhes proponho? Então, somente tenham cuidado e guardem bem a sua alma, para que vocês não se esqueçam daquelas coisas que os seus olhos têm visto, e elas não se afastem do seu coração todos os dias da sua vida. Vocês também contarão isso aos seus filhos e aos filhos dos seus filhos. Não se esqueçam do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúna este povo. Eu os farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a temer-me durante todos os dias em que viverem na terra, e também as ensinem aos seus filhos. Então vocês chegaram e ficaram ao pé do monte, e o monte estava em chamas que subiam até o céu, e havia trevas, nuvens e escuridão. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo, e vocês ouviram o som das palavras dele. Vocês ouviram a voz, mas não viram aparência nenhuma, e só escutaram a voz. Então ele anunciou a sua aliança, que ordenou a vocês os 10 mandamentos, e os escreveu em 2 tábuas de pedra, ao mesmo tempo que o Senhor ordenou que eu ensinasse a vocês estatutos e juízos, para que os cumprissem na terra que passarão a possuir. Tenham cuidado, guardem bem a sua alma, porque vocês não viram aparência nenhuma no dia em que o Senhor, o Deus de vocês, lhes falou em Horebe, no meio do fogo. Portanto, tenham cuidado para não se corromperem e fazerem para si alguma imagem esculpida na forma de ídolo, semelhança de homem ou de mulher, semelhança de algum animal que há na terra, semelhança de alguma ave que voa pelos céus, semelhança de algum animal que rasteja sobre a terra, semelhança de algum peixe que há nas águas debaixo da terra. Quando levantarem os olhos para os céus e verem o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, cuidem para que vocês não sejam seduzidos e inclinar-se diante deles e prestar culto a essas coisas que o Senhor, o seu Deus, repartiu a todos os povos debaixo dos céus. Mas quanto a vocês, o Senhor os tomou e os tirou da fornalha de ferro do Egito, para que sejam povo da sua herança, como hoje se vê. Também o Senhor se indignou contra mim por causa de vocês, e jurou que eu não passaria o Jordão, e não entraria na boa terra que o Senhor, seu Deus, lhes dá por herança. Porque eu morrerei neste lugar, não passarei o Jordão, mas vocês vão passar o Jordão e possuir a terra boa, aquela boa terra. Tenham cuidado de não se esquecer da aliança que o Senhor, seu Deus, fez com vocês. Não façam para si nenhuma imagem esculpida, à semelhança de alguma coisa que o Senhor, o Deus de vocês, proibiu. Porque o Senhor, o Deus de vocês, é fogo consumidor, é Deus zeloso. Quando, pois, gerarem filhos e tiverem netos, e já estiverem muito tempo na terra, e se corromperem, e fizerem alguma imagem esculpida, semelhança de alguma coisa, e praticarem o que é mau aos olhos do Senhor, o Deus de vocês, para o provocar a ira, hoje tomo o céu e a terra por testemunha contra vocês, que vocês serão imediatamente eliminados da terra, da qual, passando o Jordão, vocês tomarão posse. Vocês não prolongarão os seus dias nela. Pelo contrário,
totalmente destruídos. O Senhor os espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as gentes, aonde o Senhor os levará. Lá vocês servirão a deuses que são obras de mãos humanas, madeira e pedra, que não veem, não ouvem, não comem, nem cheiram. De lá vocês buscarão o Senhor, seu Deus, e o acharão, quando o buscarem de todo o coração e de toda a sua alma, quando estiverem em angústia e todas estas coisas lhes sobrevierem nos últimos dias, e vocês se voltarem para o Senhor, seu Deus, e lhe atenderem a voz. Então o Senhor, o Deus de vocês, não os abandonará, porque Ele é Deus misericordioso, nem os destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou aos pais de vocês. Agora, pois, perguntem aos tempos passados que transcorreram antes de vocês, desde o dia em que Deus criou o ser humano sobre a terra, desde uma extremidade do céu até a outra, se já aconteceu algo tão grandioso como isto, ou se em algum momento se ouviu falar de coisa semelhante. Perguntem se algum povo ouviu a voz de algum Deus falando do meio do fogo, como vocês ouviram, e ficaram vivos. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com os seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus. Nenhum outro há além dele. Versículo 34. Ou se já houve um Deus que tentou ir tomar para si um povo do meio de outro povo, com provas, com sinais, com milagres, com lutas, com mão poderosa, com braço estendido e com feitos espantosos, segundo tudo que o Senhor, seu Deus, fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos. Isso foi mostrado a vocês, para que soubessem que o Senhor é Deus. Nenhum outro há além dele. Do céu ele fez com que ouvissem a sua voz, para ensiná-los, e sobre a terra lhes mostrou o seu grande fogo. E do meio do fogo vocês ouviram as suas palavras. Ele amou os pais de vocês e escolheu os seus descendentes depois deles. Por isso o Senhor os tirou do Egito com a sua presença e com a sua grande força, para expulsar da frente de vocês nações maiores e mais poderosas do que vocês, para fazer com que vocês entrassem na terra dele e dá-la a vocês, por herança, como hoje se vê. Por isso hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus, em cima do céu e embaixo na terra. Não há nenhum outro Deus. Portanto, guardem os seus estatutos e os seus mandamentos que hoje lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com os seus filhos depois de vocês, e para que vocês prolonguem os seus dias na terra que o Senhor, seu Deus, lhes está dando para todo sempre. Então Moisés separou 3 cidades além do Jordão para a nascente do sol, para que ali pudesse se refugiar o homicida que tivesse matado involuntariamente o seu próximo, de quem antes daquilo não tivesse ódio algum. Esse homicida poderia se refugiar numa destas cidades e salvar a sua vida. As cidades eram Bezer no deserto, no planalto, para os Rubenitas, Ramote em Gileade para os Gaditas, e Golã em Bazã para os Manassitas. Esta é a lei que Moisés apresentou aos filhos de Israel. São estes os testemunhos, estatutos e os juízos que Moisés falou aos filhos de Israel quando saíram do Egito, além do Jordão, no vale diante de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitava em Esbom, a quem Moisés e os filhos de Israel derrotaram quando saíram do Egito, e tomaram posse da terra dele, bem como a terra de Og, rei de Bazã, 2 reis dos amorreus que estavam além do Jordão, para o nascente do sol. Estas terras se estendiam desde Aroer, que está à beira do vale de Arnon, até o monte Sion, que é Hermon, e incluíam toda a Arabá, além do Jordão do lado leste, até o mar da Arabá, pelas encostas do monte Pisga. Deuteronômio 5.
Moisés chamou todo Israel e lhe disse: Escute, Israel, os estatutos e juízos que hoje lhes anuncio para que vocês os aprendam e tenham cuidado de pôr em prática. O Senhor nosso Deus fez aliança conosco em Horebe. Não foi com nossos pais que o Senhor fez esta aliança, e sim conosco, todos os que hoje aqui estamos vivos. Face a face o Senhor falou conosco. No monte, no meio do fogo, naquela ocasião, eu me coloquei entre o Senhor e vocês, para lhes anunciar a palavra do Senhor, porque vocês ficaram com medo do fogo e não subiram o monte. E o Senhor disse: Eu sou o Senhor, seu Deus, que o tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não tenha outros deuses diante de mim. Não faça para você imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, nem embaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não adore essas coisas, nem preste culto a elas, porque eu, Senhor seu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas faço misericórdia até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Não tome o nome do Senhor seu Deus em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Guarde o dia de sábado para o santificar como o Senhor seu Deus lhe ordenou. Durante 6 dias você pode trabalhar e fazer toda a sua obra, mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem o seu filho, nem a sua filha, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, ou qualquer outro dos seus animais, nem o estrangeiro das suas portas para dentro, para que o seu servo e a sua serva descansem como você. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e que o Senhor, seu Deus, o tirou de lá com mão poderosa e braço estendido. Por isso o Senhor, seu Deus, ordenou que você guardasse o dia de sábado. Honre o seu pai e a sua mãe, como o Senhor, seu Deus, lhe ordenou, para que você tenha uma vida longa, para que você tenha uma longa vida e para que tudo vá bem com você na terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Não mate, não cometa adultério, não furte, não dê falso testemunho contra o seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, não deseje a casa do seu próximo, nem o seu campo, nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem coisa alguma que pertença ao seu próximo. São estas as palavras que o Senhor falou a toda a congregação de vocês, junto ao monte. Ele falou do meio do fogo, da nuvem e da escuridão, com voz forte, e nada acrescentou. Ele escreveu essas palavras em tábuas de pedra, em 2 tábuas de pedra, e as deu para mim. Quando ouviram a voz que vinha do meio das trevas, enquanto o monte estava em chamas, vocês se aproximaram de mim, todos os chefes das tribos e os anciãos, e disseram: Eis que aqui o Senhor nosso Deus nos mostrou a sua glória e a sua grandeza, e ouvimos a sua voz do meio do fogo. Hoje vimos que Deus fala com as pessoas e que elas permanecem vivas. Agora, pois, por que morreríamos? Pois este grande fogo nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor nosso Deus, morreremos. Afinal, de toda a humanidade, quem é que ouviu a voz do Deus vivo falar do meio do fogo, como nós ouvimos e permaneceu vivo? Aproxime-se você e ouça tudo o que o Senhor nosso Deus disser. Você nos dirá o que o Senhor nosso Deus lhe disser. Nós ouviremos e cumpriremos o que for dito. Quando o Senhor ouviu o que vocês disseram, quando falavam comigo, o Senhor me disse: Eu ouvi as palavras que este povo falou, e em tudo eles falaram muito bem. Quem dera que eles sempre tivessem tal coração, e sempre me temessem e guardassem todos os meus mandamentos. Assim tudo iria bem para eles e para os filhos deles, para sempre. Vá e diga-lhes que voltem para suas tendas, mas você fique aqui comigo. E eu lhe direi todos os mandamentos, estatutos e juízos que você lhes ensinará, para que o cumpram na terra que eu lhes darei, para que seja deles. Tenham cuidado de fazer como o Senhor seu Deus lhes ordenou. Não se desviem nem para a direita nem para a esquerda. Andem em todo o caminho que o Senhor seu Deus lhes ordenou, para que vocês vivam, para que tudo lhes vá bem, e para que se prolonguem os seus dias na terra que irão possuir. Deuteronômio 6. São estes os mandamentos e os estatutos e os juízos que o Senhor, seu Deus, ordenou que fossem ensinados para vocês, para que vocês os cumprissem na terra em que vão entrar e possuir, para que durante todos os dias da sua vida vocês, os seus filhos e os filhos dos seus filhos temam o Senhor, seu Deus, e guardem todos os seus estatutos e mandamentos que eu lhes ordeno.
e para que os seus dias sejam prolongados. Portanto, escute, Israel, e tenha o cuidado de cumprir esses mandamentos para que tudo lhes corra bem e vocês muito se multipliquem na terra que mana leite e mel, como o Senhor, o Deus de seus pais, lhes prometeu. Escute, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Portanto, ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração e de toda a sua alma e com toda a sua força. Estas palavras que hoje lhe ordeno estarão no seu coração. Você as inculcará a seus filhos e delas falará quando estiver sentado em sua casa, andando pelo caminho, ao deitar-se, ao levantar-se. Também deve amarrá-las como sinal na sua mão. E elas lhe serão por frontal entre os olhos. E você as escreverá nos umbrais de sua casa e nas suas portas. Quando o Senhor, seu Deus, tiver levado vocês para a terra que, sob juramento, prometeu aos seus pais, Abraão, Isaque e Jacó, e que daria a vocês uma terra com grandes e boas cidades que vocês não construíram, com casas cheias de tudo o que é bom, que vocês não encheram com poços abertos, que vocês não cavaram, com vinhas e olivais que vocês não plantaram. E quando vocês comerem e se fartarem, tenham cuidado de não esquecer o Senhor que os tirou da terra do Egito, da casa da servidão. Temam o Senhor, seu Deus, sirvam a Ele e jurem somente pelo nome dEle. Não sigam outros deuses, nenhum dos deuses dos povos que estiverem à sua volta. Porque o Senhor, seu Deus, é Deus zeloso no meio de vocês, para que a ira do Senhor, seu Deus, não se acenda contra vocês e os destrua de sobre a face da terra. Não ponham à prova o Senhor, seu Deus, como o fizeram em Massá. Guardem cuidadosamente os mandamentos do Senhor, seu Deus, os seus testemunhos e os seus estatutos que ele lhes ordenou. Façam o que é reto e bom aos olhos do Senhor, para que tudo lhes vá bem e para que vocês entrem e possuam a boa terra que o Senhor, sob juramento, prometeu aos pais de vocês, expulsando todos os inimigos de diante de vocês, como o Senhor prometeu. Quando no futuro os seus filhos perguntarem o que significam os testemunhos, estatutos e juízos que o Senhor nosso Deus lhes ordenou, vocês dirão a eles: nós éramos escravos de Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. Diante dos nossos olhos o Senhor fez sinais e maravilhas grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. Ele nos tirou do Egito para nos trazer e nos dar a terra que sob juramento prometeu aos nossos pais. O Senhor nos ordenou que cumpríssemos todos estes estatutos e temêssemos o Senhor nosso Deus para o nosso perpétuo bem, para nos preservar a vida, como tem feito até hoje, e será justiça para nós quando tivermos cuidado de cumprir todos estes mandamentos diante do Senhor nosso Deus, como Ele nos ordenou. Deuteronômio 7. Quando o Senhor seu Deus os levar para a terra que vocês vão possuir e tiver expulsado muitas nações de diante de vocês, os heteus, os girgazeus, os amorreus, os cananeus, os ferezeus, os heveus e os jebuseus, 7 nações, mais numerosas e mais poderosas do que vocês. E quando o Senhor seu Deus as tiver entregue nas mãos de vocês para que as ataquem, vocês devem destruí-las totalmente. Não façam aliança com essas nações, nem tenham piedade delas. Não casem com pessoas dessas nações, não deem as suas filhas aos filhos dessa gente, nem tomem as filhas deles para os filhos de vocês, pois elas levariam os filhos de vocês a se desviar de mim, para que servissem outros deuses. Assim, a ira do Senhor se acenderia contra vocês e depressa ele os destruiria. Mas o que vocês devem fazer é derrubar os altares dessas nações, quebrar as suas colunas sagradas, cortar os postes da deusa Aserá e queimar as suas imagens de escultura, porque vocês são povo santo para o Senhor seu Deus. O Senhor seu Deus os escolheu para que de todos os povos que há sobre a terra vocês fossem o seu povo próprio. O Senhor os amou e os escolheu, não porque vocês eram mais numerosos do que outros povos, pois vocês eram o menor de todos os povos, mas porque o Senhor os amava
E para cumprir o juramento que tinha feito aos pais de vocês, o Senhor os tirou com mão poderosa e os resgatou da casa da servidão, do poder de Faraó, rei do Egito. Portanto, saibam que o Senhor seu Deus é Deus. Ele é o Deus fiel, que guarda a aliança e a misericórdia até 1000 gerações aos que o amam e cumprem os seus mandamentos. Porém, ele retribui diretamente aos que o odeiam, fazendo-os perecer. Ele não demora em castigar aqueles que o odeiam. Portanto, prontamente lhes retribuirá. Portanto, guardem os mandamentos e os estatutos e os juízos que hoje lhes mando cumprir. Portanto, se vocês derem ouvidos a estes juízos e os guardarem e cumprirem, o Senhor seu Deus guardará a aliança e a misericórdia prometida sob juramento aos seus pais. Ele os amará, os abençoará e fará com que vocês se multipliquem. Também abençoará os filhos de vocês, o fruto da terra, o cereal, o vinho, o azeite e as crias de vacas e das ovelhas, na terra que prometeu dar a vocês, conforme o juramento que fez aos seus pais. Vocês serão mais abençoados do que todos os povos. Não haverá no meio de vocês nenhum homem ou mulher que seja estéril, nem entre os seus animais. O Senhor afastará de vocês toda enfermidade. Não porá sobre vocês nenhuma das terríveis doenças dos egípcios, que vocês conheceram tão bem. Pelo contrário, ele as porá sobre todos os que os odeiam. Vocês devem destruir todos os povos que o Senhor seu Deus entregar nas mãos de vocês. Não tenham piedade deles, nem adorem os seus deuses, pois isso seria uma armadilha para vocês. Não fiquem pensando, estas nações são mais numerosas do que nós. Como poderemos expulsá-las de lá? Não tenham medo delas. Lembrem-se de que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Lembrem-se, versículo 18. Não tenham medo delas. Lembrem-se do que o Senhor, seu Deus, fez a Faraó e a todo o Egito. Lembrem-se das grandes provas que vocês viram com os seus próprios olhos, dos sinais, das maravilhas, da mão poderosa e do braço estendido com que o Senhor, seu Deus, os tirou do Egito. Assim o Senhor seu Deus fará com todos os povos dos quais vocês estão com medo. Além disso, o Senhor seu Deus mandará vespões para o meio deles, até que pereçam os que ficarem e se esconderem de vocês. Não fiquem apavorados diante deles, porque o Senhor seu Deus está no meio de vocês, Deus grande e temível. O Senhor seu Deus expulsará estas nações pouco a pouco de diante de vocês. Vocês não poderão destruí-las todas de uma vez, para que as feras do campo não se multipliquem contra vocês. Mas o Senhor seu Deus as entregará nas mãos de vocês e causará grande confusão entre elas, até que sejam destruídas. Entregará também nas mãos de vocês os reis dessas nações, para que vocês apaguem o nome deles da face da terra. Ninguém poderá resistir a vocês, até que os destruam. Queimem as imagens de escultura dos deuses desses povos. Não cobicem a prata e o ouro que estão sobre essas imagens, nem fiquem com isso para vocês, para que não sejam uma armadilha para vocês, pois são abominação ao Senhor seu Deus. Não levem nenhuma coisa abominável para casa, para que vocês não sejam amaldiçoados juntamente com ela. Pelo contrário, devem de todo detestar e abominar essa coisa, pois é amaldiçoada. Amém.